Existem histórias que não deveriam ser contadas. Relatos que fazem você questionar se realmente está seguro dentro da sua própria casa. Hoje eu vou compartilhar com vocês 5 casos reais que aconteceram com pessoas comuns, pessoas como eu e você, que tiveram suas vidas transformadas para sempre por experiências que desafiam qualquer explicação lógica. Se você tem problemas cardíacos ou é menor de idade, eu recomendo que pare este vídeo agora, porque o que você está prestes a ouvir vai mexer com algo muito profundo dentro de você. E talvez você nunca mais consiga dormir da mesma forma. Nossa primeira história aconteceu em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, em março de 2019. Marina tinha apenas 28 anos quando decidiu aceitar um trabalho como babá para uma família aparentemente perfeita. O que ela não sabia é que estava prestes a viver o pior pesadelo de sua vida. A família Carvalho morava em uma mansão isolada, cercada por eucaliptos que dançavam ao vento criando sombras sinistras nas paredes. O casal, Eduardo e Letícia, tinha 2 filhos, Sofia, de 8 anos, e Miguel, de apenas 4. À primeira vista, tudo parecia normal. Crianças educadas, pais atenciosos, salário generoso. Mas havia algo nos olhos de Sofia que incomodava Marina desde o primeiro dia. Ela me olhava como se soubesse de algo que eu não sabia. Marina me contou anos depois, com a voz ainda tremendo. Era um olhar adulto demais para uma criança de 8 anos. A primeira semana passou sem incidentes maiores. Marina cuidava das crianças durante o dia, enquanto os pais trabalhavam, brincava com eles, preparava lanches, ajudava com as lições de casa. Mas foi na segunda semana que as coisas começaram a ficar estranhas. Sofia começou a falar sobre a outra babá. Segundo ela, havia uma mulher que vinha durante a madrugada para brincar com eles enquanto Marina dormia. Uma mulher alta, magra, com cabelos longos e pretos que cobria o rosto. Marina inicialmente achou que era apenas imaginação infantil. Mas Miguel também começou a mencionar a mesma figura. Ela brinca de esconde-esconde conosco, dizia Miguel com aquela inocência perturbadora das crianças pequenas. Ela gosta de se esconder no nosso armário e fazer barulhos estranhos. Marina decidiu investigar. Uma noite fingiu que estava dormindo profundamente em seu quarto no andar de baixo, mas na verdade ficou acordada, ouvindo atentamente qualquer som que viesse dos quartos das crianças no andar superior. Por volta das 3 da manhã, ela ouviu passos. Passos lentos e pesados vindos do corredor do andar de cima. O som de portas sendo abertas e fechadas. E então, risos. Risos baixos, quase sussurrados, que faziam o sangue de Marina gelar nas veias. Ela subiu as escadas silenciosamente, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que quem quer que estivesse lá em cima conseguiria ouvi-lo. Chegou ao corredor e viu a porta do quarto das crianças entreaberta. Uma luz fraca vazava por ela, e Marina podia ouvir vozes sussurrando lá dentro. Quando empurrou a porta devagar, o que viu a fez questionar sua própria sanidade. Sofia e Miguel estavam sentados no chão, em círculo, brincando com algo, ou alguém, que Marina não conseguia ver. Mas havia uma sombra humana projetada na parede que se movia independentemente, gesticulando e interagindo com as crianças. Crianças, Marina sussurrou com a voz embargada. Com quem vocês estão brincando? Sofia levantou os olhos e sorriu. Um sorriso que não pertencia ao rosto de uma criança de 8 anos. Com a babá que cuida da gente quando você não cuida direito, ela respondeu. Foi nesse momento que Marina percebeu algo que a deixou completamente em pânico. A sombra na parede havia parado de se mover e agora estava virada diretamente para ela. Como se soubesse que estava sendo observada, Marina não se lembra de como desceu as escadas. Não se lembra de pegar suas coisas. Só se lembra de estar no carro, dirigindo na madrugada, tremendo incontrolavelmente e ligando para a mãe aos prantos. 2 dias depois, os pais das crianças ligaram perguntando por que ela havia abandonado o emprego sem explicações. Marina tentou contar a verdade,
Mas Eduardo a interrompeu com uma risada nervosa. Marinas, ele disse. Não sei o que você viu ou achou que viu, mas nós nunca tivemos filhos. Letícia e eu somos um casal sem filhos. Sempre fomos. Marina desligou o telefone e nunca mais atendeu as ligações deles. Até hoje, ela jura que aquelas crianças eram reais, que brincou com elas, que preparou comida para elas, que ouviu suas vozes e sentiu seus abraços. Mas o que mais a assombra não são as crianças que podem ou não ter existido. É a certeza absoluta de que, seja lá o que estava naquela casa, ainda está lá, esperando pela próxima babá. Se você acha que sua casa é seu refúgio seguro, talvez queira repensar isso depois de ouvir o que aconteceu com a família Santos, em São Paulo, durante o isolamento social de 2020. Carlos Santos, engenheiro civil de 42 anos, estava trabalhando de casa há 3 meses quando começou a notar coisas estranhas. Pequenas coisas, quase imperceptíveis. Comida que sumia da geladeira durante a noite. Ruídos nas paredes que ele atribuía ao envelhecimento do encanamento. A sensação constante de estar sendo observado. Sua esposa, Amanda, e sua filha adolescente, Júlia, também começaram a relatar experiências similares. Amanda jurava que às vezes ouvia alguém caminhando no sótão durante a madrugada. Júlia reclamava que suas coisas mudavam de lugar sem explicação. Roupas íntimas que desapareciam e reapareciam dias depois, sujas e com um cheiro estranho. A princípio achamos que era estresse do isolamento. Carlos me explicou durante nossa entrevista por telefone, a voz ainda carregada de trauma. Você sabe como foi aquele período. Todo mundo meio paranoico, nervoso. Pensamos que era nossa mente pregando peças. Mas a paranoia se transformou em terror real na noite de 23 de julho de 2020. Carlos havia acordado no meio da madrugada com sede e foi até a cozinha buscar um copo d'água. A casa estava em silêncio absoluto, apenas o zumbido baixo do refrigerador. Mas quando ele abriu a torneira, ouviu algo que fez seu sangue congelar. Respiração. Respiração pesada e irregular vinda de dentro das paredes da cozinha. Carlos pensou que estava sonhando. Fechou a torneira e prestou atenção. Por alguns segundos, apenas silêncio. Então, quando estava prestes a voltar para o quarto, ouviu novamente. Desta vez acompanhada de um ruído seco, como se alguém estivesse se movendo em um espaço muito apertado. No dia seguinte, Carlos decidiu investigar. Ele conhecia bem a estrutura da casa. Havia supervisionado pessoalmente a reforma quando compraram o imóvel 5 anos antes. Sabia que entre as paredes da cozinha e da sala havia um espaço técnico onde passavam os fios elétricos e encanamentos. Com uma lanterna na mão, Carlos removeu uma parte do painel de gesso na despensa e apontou a luz para dentro. O que viu o fez vomitar instantaneamente. Havia um homem lá dentro. Um homem magro, sujo, com barba e cabelos longos e emaranhados, vestindo apenas uma roupa interior rasgada. E ele estava olhando diretamente para Carlos, com olhos arregalados e um sorriso torto no rosto. "Oi, Carlos", o homem disse com uma voz rouca e sussurrada. "Finalmente você me achou." Carlos gritou e caiu para trás. Quando conseguiu se levantar e olhar novamente, o homem havia sumido, mas havia deixado rastros. Um cobertor sujo, restos de comida, garrafas de água e... fotos. Dezenas de fotos da família Santos tiradas de dentro da casa. Fotos deles dormindo, comendo, se vestindo, abraçados no sofá assistindo TV. A polícia foi chamada imediatamente. Durante a investigação, descobriram que o homem havia criado um verdadeiro apartamento dentro das paredes da casa. Ele havia removido isolamentos, aberto passagens entre os cômodos, instalado pequenas aberturas de ventilação. Havia um banheiro improvisado, uma área para dormir, prateleiras com comida roubada da geladeira da família. O mais perturbador de tudo foram os diários, páginas e páginas escritas à mão, documentando a rotina da família Santos. Os horários em que cada um acordava, o que comiam no café da manhã, as discussões que tinham, os programas de TV que assistiam. Ele sabia tudo sobre eles.
até os nomes dos amigos da Júlia e os problemas conjugais que Carlos e Amanda vinham enfrentando. Segundo a investigação policial, o homem se chamava Roberto Oliveira, de 38 anos, ex-funcionário da empresa de construção que havia feito a reforma da Casa dos Santos. Ele conhecia cada centímetro da estrutura porque havia ajudado a construí-la. Durante os últimos 2 anos, ele havia estado morando dentro das paredes, saindo apenas durante a madrugada para buscar comida e fazer suas necessidades. Roberto foi preso, mas durante o interrogatório, ele disse algo que ainda assombra a família Santos. Eles nunca estiveram sozinhos. Eu estava sempre lá, cuidando deles, protegendo eles. Eles fazem parte da minha família agora. A família Santos se mudou imediatamente. Venderam a casa por um preço bem abaixo do mercado e nunca mais falaram publicamente sobre o caso. Mas Carlos me confessou que até hoje, na casa nova, ele acorda durante a madrugada e fica escutando por respirações que não deveriam estar lá, por passos que deveriam ser apenas os seus próprios. A pior parte, ele me disse antes de desligar o telefone, é que às vezes eu sinto saudade dele. É doente, eu sei, mas depois de 2 anos sendo observado, cuidado, estudado, a solidão parece mais assustadora que a invasão. Algumas memórias não deveriam existir, principalmente quando elas pertencem a uma criança de 4 anos que se lembra com detalhes precisos de coisas que aconteceram 30 anos antes de ela nascer. Esta é a história de Pedro, filho único de Márcia e Joaquim, que começou a assombrar sua própria família no dia em que aprendeu a falar frases completas. Márcia notou que havia algo diferente no Pedro desde muito cedo. Aos 18 meses, ele já formava frases complexas. Aos 2 anos, falava sobre lugares que nunca havia visitado com uma precisão geográfica impressionante. Mas foi aos 4 anos que as coisas realmente começaram a ficar perturbadoras. "Mamãe", Pedro disse durante o café da manhã de um domingo qualquer, "por que você não me visita mais no cemitério?" Márcia quase engasgou com o café. "Como é, meu amor? No cemitério da cidade antiga, onde você costumava levar flores para mim todo domingo. Você parou de ir depois que eu nasci de novo." A temperatura da cozinha pareceu cair 10 graus. Márcia e Joaquim se entreolharam, com uma expressão que misturava confusão e terror crescente. "Pedro", Joaquim disse tentando manter a voz calma, "do que você está falando? Que cidade antiga?" E então Pedro começou a descrever, com uma naturalidade assustadora, a cidade de Campos do Jordão, onde Márcia havia nascido e vivido até os 12 anos. Ele descreveu ruas, casas, o mercadinho onde ela comprava doces, a pracinha onde brincava. Lugares que ele nunca havia visitado, lugares que Márcia nem ao menos sabia que ainda existiam. Mas a parte mais estranha, Márcia me contou durante nosso encontro em um café no centro de São Paulo, as mãos tremendo ligeiramente ao segurar a xícara, é que ele falava sobre essas coisas em primeira pessoa, como se ele tivesse estado lá, como se ele tivesse vivido lá. As semanas seguintes foram um turbilhão de revelações cada vez mais impossíveis. Pedro começou a chamar Márcia de irmãzinha e constantemente perguntava sobre vovô Antônio e vovó Rosa, os avós de Márcia, que haviam morrido quando ela ainda era criança. "Vovô Antônio me ensinou a pescar no rio que passa atrás da casa", Pedro dizia. "Ele prometeu que quando eu crescesse ia me dar a vara de pescar dele." "Onde está a vara, irmãzinha?" O problema é que Márcia se lembrava perfeitamente dessa promessa. Seu avô havia feito exatamente essa promessa para seu irmão mais velho, Paulinho, que havia morrido aos 6 anos de idade em um acidente de carro, 3 anos antes de Márcia nascer. Márcia nunca havia contado essa história para ninguém. Seus pais evitavam falar sobre Paulinho, e ela só soube da existência do irmão quando encontrou fotos antigas escondidas no sótão da casa da vovó, já adolescente. Não havia como Pedro saber sobre isso. Mas Pedro sabia de muito mais. "Lembra quando eu quebrei o braço caindo da árvore de manga?" Ele perguntou um dia, mostrando o braço esquerdo. "Doeu muito. Mas eu não chorei porque papai disse que homem não chora."
Márcia gelou. Paulinho havia quebrado o braço esquerdo caindo da árvore de manga do quintal da casa dos avós. Ela havia visto as fotos do menino de gesso, sorrindo corajosamente para a câmera. A situação se tornou tão perturbadora que Márcia decidiu levar Pedro para conhecer os lugares que ele descrevia. Uma viagem a Campos do Jordão que ela esperava que provasse que tudo não passava de coincidências estranhas. Chegando à cidade, Pedro imediatamente começou a dar direções. Vira à esquerda ali, irmãzinha. A nossa casa é a terceira da rua. E estava certo. A casa onde Márcia havia passado a infância estava exatamente onde Pedro disse que estaria. Posso ver meu quarto? Pedro perguntou apontando para uma janela específica no segundo andar. O quarto que havia pertencido a Paulinho. A atual proprietária da casa, uma senhora idosa chamada Dona Carmen, os recebeu com gentileza. Quando Pedro entrou no que havia sido o quarto de Paulinho, foi direto para um canto específico e começou a cavar com as mãozinhas na madeira do assoalho. Está aqui, ele disse. Meu tesouro está aqui. Dona Carmen ficou curiosa e trouxe uma chave de fenda. Quando levantaram a tábua do assoalho, encontraram uma pequena caixa de metal enferrujada. Dentro dela, havia brinquedos antigos, algumas moedas e uma foto de Paulinho com os avós. Como você sabia que isso estava aqui? Márcia perguntou, a voz saindo quase como um sussurro. Pedro a olhou com aqueles olhos grandes e inocentes que só as crianças têm e disse: porque eu coloquei aqui antes de ir embora. A viagem de volta para São Paulo foi feita em silêncio total. Márcia não conseguia processar o que havia acontecido. Joaquim dirigia como se estivesse em transe, parando apenas para abastecer e comprar água. Mas a história não termina aí. 2 semanas depois da viagem, Pedro acordou no meio da noite gritando. Quando Márcia correu para o quarto dele, o encontrou sentado na cama, chorando e repetindo: eu não quero ir embora de novo, irmãzinha. Por favor, não deixa eu ir embora. Você não vai a lugar nenhum, meu amor. Márcia disse abraçando o filho. Mamãe está aqui. Mas eu já fui embora uma vez. Pedro soluçou. E doeu muito. O carro bateu e doeu muito. E depois eu fiquei sozinho no escuro por tanto tempo até poder voltar para você. Pedro nunca mais falou sobre Paulinho depois dessa noite. Como se algo dentro dele tivesse se desconectado definitivamente. Hoje, aos 8 anos, ele é uma criança completamente normal. Brinca de videogame, assiste desenhos animados, tem dificuldade com matemática e adora jogar futebol. Mas Márcia guarda até hoje a foto que encontraram na caixa do assoalho. Uma foto de Paulinho aos 6 anos, sorrindo exatamente como Pedro sorri. Com os mesmos olhos, a mesma covinha no queixo, a mesma expressão travessa. Às vezes, ela me confessou no final da nossa conversa. Eu fico olhando para o Pedro dormindo e me pergunto se meu irmão realmente voltou para mim, ou se eu estou criando alguma coisa que deveria ter ficado em paz. A pergunta que ela não consegue responder e que me assombra desde que ouvi essa história é: se Pedro realmente é Paulinho que voltou, o que acontece quando ele completar 6 anos, a idade em que Paulinho morreu? Insônia pode ser uma maldição. Mas o que acontece quando você descobre que seu vizinho também não dorme nunca? E que ele passa todas as noites te observando da janela dele? Esta é a experiência aterrorizante de Fernanda, uma publicitária de 35 anos que vivia sozinha em um apartamento no Brooklyn, em São Paulo, até maio do ano passado. Fernanda sempre teve problemas para dormir. Desde criança, ela precisava de pelo menos 1 hora na cama antes de conseguir pegar no sono. Era um ritual, um chá de camomila, um livro, música suave e muita paciência. Mas em janeiro de 2024, sua insônia se intensificou drasticamente após uma promoção no trabalho, que triplicou seu nível de estresse. Eu passei a dormir apenas 2, 3 horas por noite. Fernanda me contou durante nossa conversa por videochamada, falando de um apartamento novo em outro bairro. Acordava às 2, 3 da manhã e ficava acordada até o amanhecer. Foi nessas noites em claro que eu comecei a notar
ele. O apartamento de Fernanda ficava no 5º andar, e sua janela do quarto dava diretamente para o edifício vizinho, que tinha a mesma altura. A distância entre os prédios era de apenas 5 metros. Durante o dia, ela podia ver perfeitamente o interior dos apartamentos vizinhos, a maioria com cortinas fechadas ou persianas baixadas. Mas havia uma janela específica, bem em frente à sua, que sempre estava iluminada durante a madrugada, e sempre havia uma figura parada nela. A princípio, Fernanda pensou que fosse outro insone como ela, talvez alguém que trabalhasse no turno da noite ou que simplesmente não conseguisse dormir. Ela até se sentia menos sozinha sabendo que havia outra pessoa acordada na vizinhança. Mas depois de algumas semanas eu comecei a perceber que ele não estava apenas acordado. Fernanda continuou, a voz ficando mais tensa. Ele estava me observando. A figura na janela, que Fernanda podia distinguir como sendo um homem alto e magro, passava horas parada no mesmo lugar, sempre virada na direção da janela dela. Mesmo quando ela apagava as luzes do quarto e ficava no escuro, ela podia ver a silhueta dele contra a luz do apartamento vizinho, imóvel como uma estátua. Fernanda começou a fechar as cortinas durante a noite, mas a sensação de estar sendo observada persistia. Pior ainda, ela começou a notar que a luz do apartamento dele se acendia exatamente no momento em que ela acordava, como se ele soubesse que ela estava acordada. Uma noite eu resolvi testar minha teoria, Fernanda disse, mexendo nervosamente nas mãos. Fingi que estava dormindo, mas fiquei espiando por uma fresta da cortina. O apartamento dele estava escuro, completamente escuro. Mas no momento exato em que eu me levantei da cama, a luz se acendeu e ele apareceu na janela. A partir daí, a situação começou a escalar de maneira assustadora. Fernanda percebeu que o homem começou a imitar seus movimentos. Quando ela levantava para beber água, ele também se movia. Quando ela sentava na cama para ler, ele sentava em uma cadeira próxima à janela. Quando ela caminhava pelo quarto, ele caminhava pelo apartamento dele, sempre mantendo contato visual. Era como se ele estivesse espelhando minha rotina noturna, ela explicou. Como se fôssemos dois insones conectados por algum fio invisível. Mas a conexão se tornou mais perturbadora quando Fernanda decidiu acenar para ele. Era uma tentativa desesperada de estabelecer algum tipo de comunicação normal, de quebrar a tensão estranha que havia se estabelecido entre eles. O homem não apenas acenou de volta. Ele imitou perfeitamente o gesto dela com o mesmo timing, a mesma duração. Quando ela levantou a mão direita, ele levantou a esquerda, como um reflexo no espelho. Foi aí que eu percebi que algo estava muito errado, Fernanda disse. Porque quando eu parei de acenar e baixei a mão, ele continuou acenando. Por mais 10, 15 minutos, acenando sem parar, como uma máquina quebrada. Fernanda tentou descobrir quem era o vizinho misterioso. Perguntou ao porteiro, aos outros moradores, até mesmo foi ao prédio vizinho tentar falar com o síndico. Mas ninguém conseguiu lhe dar informações sobre o morador do apartamento 503, que era exatamente o apartamento da janela iluminada. O síndico me disse que o apartamento estava vazio há mais de 2 anos, Fernanda relatou. Que o último inquilino havia se mudado e desde então o apartamento não havia sido ocupado nem colocado para alugar. Ele até me mostrou as chaves que estavam com ele. Mas as luzes continuavam acendendo todas as noites, e a figura continuava lá, observando, imitando, acenando. A situação atingiu o clímax quando Fernanda decidiu usar binóculos para ver melhor quem ou o que estava na janela. O que ela viu através das lentes a fez tomar a decisão de se mudar no dia seguinte. O homem na janela não tinha rosto. Onde deveria haver olhos, nariz, boca, havia apenas uma superfície lisa e branca. Mas, de alguma forma, Fernanda sabia que aquela coisa sem rosto estava olhando diretamente para ela. Podia sentir o peso do olhar que não existia. E o pior, ela disse, a voz quase se quebrando, é que quando eu abaixei os binóculos, ele estava segurando binóculos também. Binóculos que não estavam lá segundos antes. Fernanda se mudou uma semana depois.
Vendeu seus móveis, quebrou o contrato de aluguel e foi morar com a irmã enquanto procurava um apartamento novo em outro bairro. Ela nunca mais voltou ao edifício, nem mesmo para pegar correspondências. Mas o pior de tudo, ela me confessou no final da nossa conversa, é que agora, no apartamento novo, eu ainda acordo de madrugada. E às vezes, quando olho pela janela, eu vejo uma luz se acendendo em algum prédio ao longe. E mesmo sem conseguir ver direito, eu sei que tem alguém lá. Alguém que está me esperando acordar. Fernanda não consegue mais dormir com as cortinas abertas. E quando acordar de madrugada, o que acontece todas as noites, ela fica na cama, de olhos fechados, se forçando a não olhar pela janela. Porque ela sabe que se olhar, vai encontrar alguém olhando de volta. A insônia virou o menor dos meus problemas, ela disse. O problema agora é descobrir se aquela coisa ficou presa no prédio antigo ou se ela me seguiu. Nossa última história começa com uma descoberta aparentemente inocente, uma fita cassete encontrada em um brechó. Mas o que estava gravado nela mudou para sempre a vida de todos que a ouviram. Em setembro de 2023, Daniel, um jornalista de 31 anos especializado em música brasileira dos anos 80, estava vasculhando discos antigos em um brechó na Vila Madalena, quando encontrou uma caixa com fitas cassete. A maioria eram gravações caseiras de programas de rádio, algumas coletâneas de sucessos da época. Nada muito especial, mas havia uma fita diferente das outras. Não tinha rótulo, apenas uma etiqueta em branco colada no centro. O estojo estava visivelmente mais desgastado, como se tivesse sido manuseado muitas vezes. Por algum motivo que Daniel não soube explicar, ele se sentiu compelido a comprá-la. Era uma sensação estranha. Daniel me explicou quando nos encontramos em seu apartamento, onde ele mantém uma coleção impressionante de equipamentos de áudio vintage. Como se a fita estivesse me chamando. Eu sei que parece loucura, mas foi exatamente isso que senti. Chegando em casa, Daniel colocou a fita em seu toca-fitas e apertou play. Inicialmente apenas estática. Depois, aos poucos, uma voz começou a emergir do ruído. Uma voz masculina, madura, falando em um tom calmo e pausado. Alô, tem alguém aí? Por favor, se alguém está ouvindo isso, eu preciso de ajuda. Meu nome é Roberto Ferreira e eu estou preso. Daniel imediatamente pensou que se tratava de algum tipo de pegadinha ou projeto artístico. Continuou ouvindo, esperando que a gravação se revelasse como uma ficção ou um experimento sonoro. Mas a voz continuou. Hoje é dia 15 de outubro de 1987. Eu estou gravando isso na esperança de que alguém encontre e possa me ajudar. Eu não sei mais há quantos dias estou aqui. Talvez semanas, talvez meses. A gravação prosseguia com Roberto descrevendo onde estava preso. Um porão ou subsolo de algum lugar que ele não conseguia identificar. Não havia janelas, apenas uma luz fraca que ficava acesa constantemente. Ele tinha acesso a água e comida que apareciam em intervalos irregulares, mas nunca via quem as deixava lá. O estranho, Daniel me contou, é que a qualidade do áudio era impressionante para uma gravação de 1987. Muito nítida, sem ruídos de fundo, e a voz do homem tinha uma urgência genuína que era impossível de fingir. A fita tinha aproximadamente 60 minutos, e Roberto usava esse tempo para contar sua história. Ele era um engenheiro de 34 anos, casado, pai de 2 filhos. Havia desaparecido no dia 12 de outubro de 1987, quando saía do trabalho. A última coisa que se lembrava era de estar caminhando para o carro no estacionamento da empresa. E depois, nada. Acordou naquele lugar. O que mais me chamou a atenção, Daniel continuou, foi que Roberto mencionava detalhes muito específicos sobre 1987. Eventos que estavam acontecendo, políticos da época, músicas que tocavam no rádio, detalhes que seriam muito difíceis de falsificar. Mas a gravação ficou realmente perturbadora quando Roberto começou a descrever coisas que não deveria saber. Coisas sobre o futuro. Ele falava sobre a queda do Muro de Berlim.
Daniel disse, mexendo nervosamente em uma caneta. Sobre a morte do Ayrton Senna, sobre a internet, celulares, torres gêmeas, coisas que só aconteceriam anos depois de 1987. Roberto explicava essas visões como sonhos estranhos que vinha tendo durante o cativeiro. Sonhos vívidos sobre o futuro que pareciam mais reais que a própria realidade. Ele descrevia tecnologias que não existiam, eventos históricos que ainda não tinham acontecido, mudanças sociais que levariam décadas para ocorrer. Mas a parte mais assustadora da fita, Daniel disse, parando por um momento como se estivesse reunindo coragem para continuar, foi quando Roberto começou a falar sobre pessoas específicas, pessoas que ele nunca poderia ter conhecido. Roberto mencionou o nome de Daniel 3 vezes durante a gravação. Falou sobre um jovem jornalista que gosta de música antiga que encontraria a fita em uma loja de coisas usadas. Descreveu perfeitamente o apartamento de Daniel, sua coleção de discos, até mesmo a cicatriz que ele tem na mão esquerda por um acidente na infância. Como é que um homem preso em 1987 poderia saber sobre mim? Daniel perguntou. Mais para si mesmo do que para mim. Eu nem tinha nascido ainda em 1987. Daniel passou semanas pesquisando sobre Roberto Ferreira. Consultou arquivos de jornais antigos, registros policiais, cartórios, e encontrou o que mais temia encontrar. Roberto Ferreira realmente existiu. Engenheiro, 34 anos, desapareceu em 12 de outubro de 1987, quando saía do trabalho. Seu carro foi encontrado no estacionamento da empresa, mas ele nunca mais foi visto. O caso permaneceu em aberto por anos. Sua esposa esperou por ele até 1995, quando finalmente o declarou morto. Os filhos cresceram sem saber o que havia acontecido com o pai. Mas aqui que a coisa fica realmente sinistra, Daniel disse, a voz baixando para quase um sussurro. Eu decidi procurar a família de Roberto. Queria devolver a fita, contar o que havia encontrado. A esposa de Roberto, Maria Ferreira, agora com 73 anos, concordou em receber Daniel. Quando ele chegou à casa dela, uma casa simples em Santo André, Maria o recebeu com uma expressão estranha no rosto. Eu estava esperando você, ela disse antes mesmo dele se apresentar. Roberto me disse que você viria. Maria levou Daniel até um quarto que havia sido mantido exatamente como Roberto deixou em 1987. E lá, sobre a mesa de trabalho, havia mais de 50 fitas cassete idênticas à que Daniel havia encontrado. Elas começaram a aparecer depois que Roberto desapareceu. Maria explicou. Uma por mês durante anos, sempre na caixa de correio sem remetente. Eu nunca tive coragem de ouvir nenhuma. Daniel pediu para levar algumas fitas. Em casa descobriu que cada uma continha uma gravação diferente de Roberto, sempre datada sequencialmente a partir de outubro de 1987. Na última fita, de dezembro de 1999, Roberto falava sobre sua própria morte. Eu vou morrer amanhã, a voz dizia, mais fraca que nas primeiras gravações. Depois de 12 anos preso aqui, finalmente descobri quem me trouxe e por quê. Mas é tarde demais. A pessoa que está me ouvindo agora, Daniel, você precisa parar de procurar por mim. Por quê? Daniel sussurrou para a gravação como se Roberto pudesse ouvi-lo. A resposta veio imediatamente, como se Roberto realmente estivesse conversando com ele. Porque quem me trouxe para cá está procurando por você agora. E eu acabei de dar seu endereço para ele. A fita terminou abruptamente. Daniel me contou que depois de ouvir essa última gravação, coisas estranhas começaram a acontecer em sua vida. Cartas sem remetente aparecendo na caixa de correio. Ligações silenciosas durante a madrugada. A sensação constante de estar sendo seguido. A pior parte, ele disse, olhando nervosamente para a janela, é que eu comecei a ter os mesmos sonhos que Roberto descrevia. Sonhos sobre o futuro. E em todos eles, eu vejo uma fita cassete sendo encontrada por alguém em um brechó. Uma fita com minha voz, pedindo ajuda. Daniel se mudou 3 vezes nos últimos meses. Mudou de telefone, de trabalho, até de aparência.
Mas as cartas continuam chegando. E agora, ele me disse, ele começou a gravar suas próprias fitas. Porque eu sei que vou desaparecer. Ele concluiu, a voz quase inaudível. E quando isso acontecer, alguém vai precisar contar minha história. Alguém vai precisar encontrar as fitas que eu estou deixando. Antes de eu sair do apartamento dele, Daniel me entregou uma fita cassete em branco. Se eu desaparecer, ele disse, grave nossa conversa de hoje e deixe em algum brechó, para que a próxima pessoa possa continuar a história. 2 semanas depois da nossa entrevista, Daniel desapareceu. Seu apartamento foi encontrado vazio, com todos os equipamentos de áudio ainda ligados e uma fita tocando em loop a frase: Alô? Tem alguém aí? Por favor, se alguém está ouvindo isso, eu preciso de ajuda. 5 histórias. 5 pessoas comuns que tiveram suas vidas completamente transformadas por experiências que desafiam nossa compreensão da realidade. Marina e as crianças que podem nunca ter existido. Carlos e o homem que vivia dentro das paredes de sua casa. Pedro e as memórias de uma vida que não era sua. Fernanda e o vizinho sem rosto que nunca dormia. Daniel e a gravação que predisse seu próprio desaparecimento. O que todas essas histórias têm em comum não são apenas os eventos sobrenaturais que as permeiam. É algo mais profundo e mais perturbador. Elas nos mostram que nossa realidade pode ser muito mais frágil do que imaginamos. Que as paredes que construímos para nos sentir seguros podem ser habitadas por estranhos. Que nossas memórias podem pertencer a outra pessoa. Que podemos ser observados por coisas que não deveriam existir. E que o futuro pode sangrar para o presente de maneiras que não conseguimos explicar. A pergunta que fica não é se essas histórias são reais ou não. A pergunta é, se elas fossem reais, você conseguiria lidar com a ideia de que o mundo é muito mais estranho e assombrado do que você imagina? Talvez a resposta esteja nas pequenas coisas que você escolhe ignorar no seu dia a dia. Naquele ruído na parede que você atribui ao vento. Naquela sensação de estar sendo observado quando está sozinho. Naqueles sonhos vívidos demais para serem apenas sonhos. Naquela música que toca no rádio e que parece ter sido feita especificamente para você. Talvez essas histórias não sejam tão ficcionais quanto gostaríamos que fossem. E você? Já viveu algo que não consegue explicar? Algo que te fez questionar a natureza da própria realidade? Se este vídeo mexeu com algo dentro de você, é porque essas histórias precisavam chegar até você. Deixe nos comentários qual das 5 histórias mais te assombrou. E se você tem coragem, conte sua própria experiência paranormal. Se inscreva no canal para mais relatos que vão fazer você repensar tudo o que acredita sobre o mundo ao seu redor. Mas só se inscreva se tiver certeza de que quer saber a verdade. Porque uma vez que você começar a ver, não há mais como parar de ver. Ative o sininho das notificações. Se você tiver coragem de ser acordado durante a madrugada para ouvir histórias que podem se tornar seus piores pesadelos. E lembre-se, da próxima vez que você estiver sozinho em casa durante a madrugada e ouvir algum ruído estranho, talvez não seja apenas sua imaginação. Boa noite e durma bem, se conseguir.